E aí, pessoal, beleza? Bom dia. Vamos fazer uma leitura da matéria que eu aprendi no ensino médio, Química Geral. E vamos lá, né? Fazendo uma leitura aqui no meu livro. Capítulo 1, vamos falar sobre modelos atômicos. Let's go. Vamos fazer uma introduçãozinha, né? Ó, as origens da química elas são muito antigas. O homem pré-histórico, provavelmente, ele se maravilhou quando, pela primeira vez, ele conseguiu produzir o fogo. Aprendeu a cozinhar os alimentos, usar o barro para produzir os vasos e os potes, e talvez tenha descoberto acidentalmente, ou seja, por acaso, que algumas pedras azuis, que eram minério de cobre, quando elas eram aquecidas ao fogo, elas produziam cobre metálico, e que este, quando aquecido junto ao estanho, produzia o bronze. Portanto, o homem ele passou pelas idades da pedra, do bronze e do ferro, sempre aprendendo a produzir novos materiais. Por volta do ano 400 a.C., surgem os primeiros conceitos teóricos da química. O Demócrito e Leucipo, filósofos gregos, afirmavam que toda matéria era formada por minúsculas partículas, as quais eram o nome de átomos. Essas ideias foram rejeitadas por Platão e Aristóteles, que tinha muito maior influência na época. Apenas em 1650 d.C., o conceito do átomo foi novamente proposto pelo filósofo francês Pierre Cassandi. Em 1808, no século XIX, John Dalton ele se baseou em várias observações experimentais sobre os gases e as reações químicas. Forneceu a primeira ideia científica do átomo chamada de teoria atômica. Agora vamos falando sobre o Dalton. Ele desenvolveu o modelo atômico de Dalton. John Dalton ele é professor inglês, propôs, baseado em suas experiências, uma explicação da natureza da matéria. Os principais postulados da teoria de Dalton são, vamos lá, o que Dalton, as suas teorias, elas revelavam? Toda matéria é formada por minúsculas partículas, que era chamada de átomos. Os átomos de um determinado elemento, eles são parecidos, eles são idênticos em massa e apresentam as mesmas propriedades químicas. 3. Átomos de elementos diferentes apresentavam massa e propriedades diferentes. 4. Átomos são permanentes, eles não são divisíveis, não podem se dividir e também não podem ser criados e nem destruídos. 5. As reações químicas comuns não passam de uma reorganização dos átomos. 6. Os compostos eles são formados pela combinação de átomos de elementos diferentes em proporções fixas. As ideias de Dalton elas permitiram, na época, explicar com sucesso por que a massa é conservada durante uma reação química, a lei de Lavoisier, e também a lei da composição definida, que é a lei de Proust. Agora, outra pessoa que desenvolveu o modelo atômico foi Thomson. Em 1897, J.J. Thomson baseou em algumas experiências, propôs um novo modelo atômico. Segundo Thomson, um átomo ele seria aglomerado, composto de uma parte das partículas positivas pesadas, era chamada de prótons, e as partículas negativas, chamadas de elétrons mais leves. Este modelo ficou conhecido como pudim de passas. Em 1911, Ernest Rutherford ele estava estudando a trajetória de partículas alfa, partículas positivas emitidas pelo elemento radioativo polônio. Ele bombardeou uma lâmina fina de ouro. Ele observou que a maioria das partículas alfa, as partículas positivas, elas atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio em sua trajetória, que algumas dessas partículas elas sofriam desvio em sua trajetória. Outras, em número muito pequeno, batiam na lâmina e voltavam. Então ele pegou um material radioativo e em cima do material radioativo ele colocou um bloco que era formado de um bloco de chumbo, esse material radioativo, que o chumbo ele é um material radioativo. O que ele fez? Ele pegou uma placa de chumbo e ele colocou uma lâmina de ouro, aí ele jogou um feixe de partículas positivas saindo do material radioativo indo para o material fluorescente de zinco, que era a lâmina de ouro. Rutherford ele concluiu que a lâmina de ouro ela não era formada de átomos maciços e ele propôs que um átomo ele seria formado de um núcleo muito pequeno, carregado positivo, no centro do átomo e muito denso, rodeado por uma região comparativamente grande onde estariam os elétrons em movimentos orbitais. Essa região foi chamada de eletrosfera. Segundo o modelo de Rutherford, o tamanho do átomo seria de 10.000 a 100.000 vezes maior que o seu núcleo. Observamos que o Rutherford ele teve que admitir que os elétrons que orbitavam ao redor do núcleo, porque, sendo eles negativos, se eles estivessem parados, acabaria indo de encontro ao núcleo, que é positivo. Modelo atômico clássico. As partículas positivas do núcleo foram chamadas de prótons. Em 1932, Chadwick ele isolou o nêutron, cuja existência já era prevista por Rutherford. Portanto, o modelo atômico clássico ele é formado de um núcleo onde se encontravam os prótons e os nêutrons, de uma eletrosfera, onde estão os elétrons orbitando em torno do núcleo. Então, o núcleo ele é formado pelos prótons positivos e os nêutrons, que não têm carga,
E a eletrosfera é formada pelos elétrons, que possuem carga negativa. Esse é o modelo atômico clássico. Bom, adotando então como padrão a massa de um próton, observou que a sua massa ela era praticamente igual à massa do nêutron e 1836 vezes mais pesada que a do elétron, ou seja, o elétron é bem mais leve. Ele concluiu o quê? Que a massa do próton ela era aproximadamente igual à massa do nêutron, que equivaleria 1836 vezes a massa do elétron. Prótons, nêutrons e elétrons eles são denominados partículas elementares ou fundamentais. Algumas características físicas das partículas atômicas fundamentais. Vamos lá, partículas. Temos 3. O próton, o nêutron e o elétron. A massa relativa de cada um em unidades é uma partícula, uma massa de próton. A carga relativa, a sua unidade de carga atômica é mais 1, é 1 positivo. A massa relativa de nêutron, 1, equivalente a 1. A sua carga relativa, sua unidade de carga atômica, vale 0, ou seja, não é nem positivo nem negativo. Já a massa relativa do elétron é 1 sobre o tamanho aproximado do próton. Se estamos falando de elétron, então temos que fazer a relação da massa aproximada do próton. 1 sobre 1836. A sua carga relativa, a UCA, que é a unidade de carga atômica, é menos 1, que é negativo. Agora, os conceitos fundamentais. Bom, vamos falar de número atômico. Vamos lá. O número atômico... Bom, número atômico, ele é marcado pela letra Z maiúsculo. É o número de prótons do núcleo, é a quantidade, de número de prótons do núcleo de um átomo. É o número que vai identificar o próprio átomo. A sua representação do número atômico dos átomos é de letra Z elevado, vamos dizer assim, elevado a letra E. O número do átomo neutro, cuja carga elétrica total é 0, o número de prótons, então, é igual ao número de elétrons. O número de elétrons, nesse caso, ele pode ser considerado igual ao número atômico. Exemplo. O átomo de magnésio, Mg, tem o número atômico 12. Então, o Z, o número atômico, ele vale 12. Significado. No núcleo do átomo de magnésio, Mg, existem 12 prótons. No átomo neutro de Mg, magnésio, existem 12 prótons e 12 elétrons. E a sua representação, na forma escrita, ou quando vai aparecer algumas questões, é 12 elevado a Mg. 12 elevado a Mg de magnésio. 12 Mg. O Mg, que significa o magnésio, coloque-se o número no canto inferior, abaixo, à direita, para representar o número atômico, que é o Z. Vamos para o número de massa. O número de massa, representado pela letra A maiúsculo, ela é a soma do número de prótons, que é o Z, e o número de nêutrons, que é o N, existentes do núcleo de um átomo. Então, o número de massa A é igual a Z mais N, a soma dos números do número atômico Z mais os nêutrons. A sua representação fica E, aí você coloca a letra A no canto superior direito, o A, e no canto abaixo, no canto inferior direito, o Z. Ou então, você coloca E no meio, que é o número de massa, você coloca no canto superior esquerdo a letra A, ou lado direito ou lado esquerdo, e, novamente, para representar o número atômico do E, o Z fica no canto abaixo, do lado da direita. Um átomo neutro tem 19 prótons e 20... Um exemplo, ó. Um átomo neutro tem 19 prótons e 21 nêutrons. Portanto, 19 prótons, então seu número atômico é 19. E ele tem 21 nêutrons, então o N ele equivale a 21. Para você saber o número de massa, vai ficar a massa é o A, que é Z mais N. 19 mais 21, então se ele possui o número atômico 19 e 21 elétrons, ele vai possuir 40 de massa. A sua representação vai ser o E, que é o número de massa. Em cima é o número da massa, que é 40, e abaixo é 19, que é o seu número atômico. Agora, o elemento químico. Elemento químico, ele é o conjunto de átomos que vão apresentar o mesmo número atômico, que é o Z, a mesma identidade química. Observações. Bom, como vimos anteriormente, um átomo ele é eletricamente neutro. Quando o número de prótons ele é igual ao número de elétrons, ele está neutro. Ele não está nem positivo e nem negativo. Porém, um átomo ele pode perder ou então pode ganhar elétrons na eletrosfera, sem sofrer alteração do seu núcleo, originando partículas carregadas positivas ou negativas, denominadas de... Essas partículas carregadas positivas ou negativas são denominadas de íons. Se um átomo ganha elétrons, ele se torna um íon negativo. Quando esse íon negativo ele chama ânion. Um exemplo, um átomo de cloro, Cl, tem o número atômico 17 e o número de massa dele é o 35. Então, ele possui 37 prótons, 18 nêutrons, 17 elétrons. Se ele ganhar um elétron, ele vai ficar o átomo ele vai ficar ânion cloreto. Ele vai ficar negativo, 17 prótons, 18 nêutrons e 18 elétrons. Se ele ganhar um a mais.
ele vai se chamar ânion-cloreto. Se um átomo perde elétron, ou seja, se ele perder a partícula negativa, ele então vai se tornar um íon positivo. Um íon positivo, ele é chamado de cátion. Um exemplo, o átomo de potássio possui o número atômico 19 e o número de massa dele é 40. Ou seja, são 19 prótons, que é o mesmo número atômico, 19 elétrons e 21 nêutrons. Se ele perder um elétron, ele vai perder o elétron, a chance dele ficar positivo é grande. Então, ele vai ficar positivo. Vai se chamar, então, de cátion potássio. O seu resultado vai ser 19 prótons, 21 nêutrons. Ele não perdeu um elétron? Não tinha 19 elétrons? Então, agora ele passa a ter 18 elétrons. Quando o número maior é os prótons, então o nome dele já vira cátion. Se o número maior é o elétron, é ânion. Agora vamos falar de isótopos, isóboros, isótonos. O que são isótopos? Isótopos, eles são átomos que vão apresentar o mesmo número atômico e diferente número de massa. Quando possui o mesmo número atômico e o mesmo número de massa, é isótomo. Isótopos. Os isótopos, eles são átomos do mesmo elemento químico, mesmo Z, e vão apresentar diferentes números de nêutrons, o que vai resultar, assim, em diferentes números de massa. Por exemplo, temos um prótio, que ele possui 1 de número atômico, 1 de massa, e se ele possui 2 de massa e 1 de número atômico, ele vai ser um deutério. E se ele possuir 1 de massa e 3 de número atômico, ele vai ser um trítio. Como o cloro 35, 17, temos o cloro 35 e o cloro 37. Ambos, eles vão ter o número 17 de número atômico. Só que o seu Z vai ser diferente. O cloro vai possuir 35 e o 37 vai ser ou seja, é o mesmo átomo, que é o cloro, só que ele possui o Z diferente. 35 e 37. Isso é um isótopos. Agora vamos lá. Isóbaros. São átomos que vão apresentar diferentes... Agora eles vão possuir diferentes números atômicos e o mesmo número de massa. Agora é o contrário. Vamos pegar o átomo de cálcio e o de potássio. Potássio e cálcio. O número atômico de potássio é 19 e o atômico é 40. E o cálcio, ele é 20 de atômico e 40 também, que é o número de massa. Esse aí é um isóbaros. E agora, por último, isótonos, que são átomos que vão apresentar diferentes números atômicos, diferentes números de massa e o mesmo número de nêutrons. Ou seja, é tudo diferente, porém possui o mesmo número de nêutrons. Exemplo, o magnésio, que possui um número atômico que é 12 e a massa dele é 26. E o silício, que o número atômico é 14 e o número da massa é 28. Então, o nêutron vai ser a diferença do número de massa pelo número atômico. O nêutron, a quantidade de nêutron de magnésio então vai ser 26 menos 12, que dá 14 nêutrons. E os nêutrons do silício vai ser 28 menos 14, que vai dar 14 nêutrons. Vamos lá então. O exemplo aqui de cloro. O cloro possui o número atômico 17 e o cálcio possui o número atômico 20. Sua massa é 37 e 40, respectivamente, cloro e cálcio. Para saber o número de nêutrons, vai ser do cloro vai ser 37 menos 17. Vai ser a massa menos o número atômico. Então vai possuir 20 nêutrons. Já os nêutrons do cálcio vai ser 40 de massa menos 20 de número atômico, que vai dar 20 nêutrons. Modelo atômico de Rutherford Bohr. Quem foi Bohr? Bom, Bohr ele se baseou nos estudos feitos em relação ao espectro do átomo de hidrogênio e na teoria proposta de 1900 por Planck, que é a teoria quântica, segundo a qual a energia não é emitida em forma contínua, mas em blocos, denominado quanta de energia, propôs os seguintes postulados. Primeiro, vamos lá. Os elétrons, nos átomos, eles descrevem sempre as órbitas circulares ao redor do núcleo, que é chamado de camadas ou de níveis de energia. Cada um desses níveis eles vão possuir um valor determinado de energia, que é os estados estacionários. Os elétrons eles não podem ocupar os níveis que tenham uma determinada quantidade de energia. Os elétrons eles podem saltar de um nível para o outro mais externo, desde que absorvam uma quantidade bem definida de energia, a quantum de energia. 5. Ao voltar ao nível mais interno, os elétrons eles emitem um quantum de energia na forma de luz de cor bem definida ou outra radiação eletromagnética, que é o fóton. 6. Cada órbita ela é denominada de estado estacionário, cada órbita, e pode ser designada pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, de K até Q. As camadas elas podem apresentar
Na camada K vai possuir 2 elétrons. Na L, 8. Na M, 18. Na N, 32. Na O, 32 também. Na P, volta a 18 elétrons. E na Q, termina em 2 elétrons. Decora aí. K2, L8, M18, M32, O32, P18, Q, 2 elétrons. Cada nível de energia é caracterizado por um número quântico, representado pela letra N, que pode assumir valores 1, 2, 3, etc. Então, ó, N, positivo, né? Então, N vai ser 1, na segunda camada 2, na terceira 3, na quarta 4. Modelo atômico atual. A teoria de Bohr explicava muito bem o que acontecia com o átomo de hidrogênio, mas apresentou-se inadequada para esclarecer os espectros atômicos de outros átomos com 2 ou mais elétrons. Em 1900, tinha-se a ideia de que a luz ela possui um caráter de onda, a partir dos trabalhos realizados por Planck e Einstein. Esse último, o Einstein, ele propôs que a luz seria formada por partículas onda, ou seja, segundo a mecânica quântica, as ondas eletromagnéticas elas podem mostrar algumas das propriedades características de partículas e vice-versa. A natureza dualística onda-partícula ela passou a ser aceita universalmente. Em 1924, Louis de Broglie ele sugeriu que os elétrons, até então considerados partículas típicas, possuiriam propriedades semelhantes às ondas. A todo elétron em movimento está associada a uma onda características, que é o princípio da dualidade. Então, o princípio da dualidade é cada elétron em movimento está associado a uma onda característica, cada elétron uma onda. Ora, se um elétron se comporta como onda, como é possível especificar a posição de uma onda em um dado instante? Podemos determinar seu comprimento de onda, sua energia e mesmo a sua amplitude, porém, não há possibilidade de dizer exatamente onde está o elétron. Além disso, considerando o elétron uma partícula, esta é tão pequena que se tentássemos determinar sua posição, a velocidade num determinado instante, os próprios instrumentos de medição iriam alterar essas determinações. Assim, Heisenberg ele enunciou o chamado de princípio da incerteza. O princípio da incerteza, que não é possível determinar a posição e a velocidade de um elétron simultaneamente no mesmo instante. Em 1926, Erwin Schrödinger, devido à impossibilidade de calcular a posição exata de um elétron, dessa teoria, desse princípio da incerteza, ele desenvolveu uma equação de ondas. A equação muito complexa que envolvia um cálculo avançado e não tentaremos desenvolvê-la por aqui, que permitia determinar a probabilidade de encontrarmos os elétrons numa dada região do espaço. Assim, temos que a região do espaço, onde é máxima a probabilidade de encontrarmos o elétron, é chamada de orbital. Os números quânticos. Schrödinger ele propôs que cada elétron em um átomo tem um conjunto de 4 números quânticos que determinam sua energia e o formato da sua nuvem eletrônica, dos quais discutiremos 2. Número quântico principal N. O número quântico principal está associado à energia de um elétron e ele indica em qual nível de energia está o elétron. E indica em qual nível de energia está o elétron quando esse N, esse número, ele aumenta, a energia do elétron aumenta também. E na média, ele se afasta do núcleo. O número quântico principal, o N, ele assume valores inteiros, começando por 1. Então, N vai ser, na camada K ele é 1, na camada L é 2, na camada M é 3, na camada N ele é 4, na camada O ele é 5, na camada P ele é 6, na camada Q ele é 7, e assim por diante. O número quântico secundário. O número quântico secundário, cada nível de energia é formado de um ou mais subníveis, os quais são representados pelo número quântico secundário e que está associado ao formato geral da nuvem eletrônica. E como os números quânticos N e L eles estão relacionados aos valores do número quântico L, serão os números inteiros começando por 0 e indo até o máximo de N menos 1. Ou seja, L é 0, 1, 2, até N menos 1. Para os átomos conhecidos, teremos L na camada, no subnível, tipo de subnível, no S é 0, no subnível P é 1, no D é 2, no F é 3. O número máximo de elétrons em cada subnível é o número máximo de elétrons, que é elétrons é igual, é 2 vezes L mais 1. Então, fazendo uma tabela para achar o subnível, então é o seguinte, o subnível, o número máximo de elétrons, quando for 2, quando S é 2, S, no subnível P é 6, no D vai até 10 elétrons e o F vai até 14 elétrons. Então, sabendo de tudo isso, desses subníveis, foi possível fazer uma distribuição eletrônica. A distribuição, que é a configuração eletrônica, nos escreve um arranjo dos elétrons em um átomo que vai fornecer o número de elétrons em cada nível principal e subnível. Os elétrons eles vão preencher os subníveis em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior.
de energia. Um subnível ele deve estar totalmente preenchido para depois iniciarmos o preenchimento do subnível seguinte. O cientista, olha só, hein, o Linus Pauling, ele formulou diagrama que possibilita distribuir os elétrons em ordem crescente de energia dos níveis e subníveis. Ficou chamado de diagrama de Pauling. Então começa, ele criou nesse esquema, ó, de 1s2 até 7s2. Então ficou, ele montou, ele fez, na primeira camada, na primeira linha, tem um subnível, que é 1s, e esse 2 representa até quantos que esse átomo ele aguenta, ele suporta de elétron, que é 2. Na segunda camada, a quantidade máxima de elétrons são 8. Então ele fez duas camadas, 2s2 e 2p6. O 6 com 2 somando dá 8. Depois, na terceira camada, o número de elétrons suportado é 3s2, 3p6, 3d10, que vai dar 10, 16, 18 elétrons. Na quarta camada, o átomo pode suportar até 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, que vai dar 6, 8, 18, 28, 29, 30, 32. Novamente, na próxima camada, também vai suportar 32 elétrons. 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. E na penúltima camada, volta a terceira camada, o número de átomos suportados, que vai ser 6s2, 6p6, 6d10, que vai dar 18 elétrons. E na última ela só suporta 2 elétrons, 7s2. O sentido das flechas indica os números e níveis em ordem crescente. Então, você começa sempre da direita para a esquerda, aí você vai fazendo esse zigue-zague até chegar na última camada, 7s2. Agora, vamos fazer a distribuição eletrônica em átomos neutros. Para fazer essa distribuição eletrônica de um átomo neutro, devemos conhecer o seu número atômico, consequentemente, o seu número de elétrons e distribuí-los em ordem crescente de energia dos subníveis, de acordo com o diagrama de Pauling. Então, o sentido das flechas, nesse diagrama, ele vai indicar os subníveis e os níveis em ordem crescente de energia. Vamos lá, exemplo. O átomo de hidrogênio é 1. Então, ele só vai até na primeira camada, que é 1s, e o seu número atômico não é 1, então ele é 1 elétron. O hélio já suporta 2, o seu número atômico é 2, então ele vai também até a primeira camada, ele vai até 1s2. E o átomo de lítio, que é 3, o número atômico, então 3 ele já vai até a segunda camada, passa na primeira camada, 1s2, e na segunda camada ele só fica com 2s1, que é 2 mais 1, vai dar o seu número atômico, que é 3. E agora o berílio, o número atômico é 4, então ele vai nas duas camadas, 1s2, 2s2. 2 com 2 são 4, é o equivalente ao número atômico de berílio. O B, que vale 5, que eu esqueci qual é o átomo B, mas vamos lá. Se o número atômico é 5, então ele vai suportar até chegar na terceira camada, que vai ser 1s2, 2s2, 2p, e quantos que sobra? Para dar 5, sobra 1. E vamos lá, agora são 11 números atômicos, o sódio, Na é sódio, né? Então vamos lá, vamos distribuir, são 11, então vai ser 1s2, 2s2 já são 4, 2p6 são 10, falta 1. Então, mais uma camada, 3s1. Agora o K é 19, o potássio. Vamos lá, 19, né? Ele passa na primeira camada, de boas, né? 1s2, 2s2 são 4, 2p6 são 10, 10 falta 9. 3s2, 3p6 e 4s1. E o ferro, que é 26 de número atômico. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3d6. Entenderam? A distribuição eletrônica ela pode ser representada em ordem crescente de energia ou por camada. Por exemplo, vamos lá. O níquel, que possui o número 28 de números, o número atômico, 28. A sua ordem crescente de energia. Vamos lá, distribuindo do maior até o menor. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 até 3d8. 3d8 é o subnível de maior energia. E as ordens das camadas. Vamos lá. 1s2 é a camada K. Já essa camada 2s2 e 2p6 é a camada L. A camada M é 3. 3s2, 3p6, 3d8, camada M. E a camada N, que é a última camada, ou a camada de valência. Então, a última camada é a camada de valência, que é o subnível de maior energia, que é 4s2. E agora, para finalizar o capítulo 1 de Química Geral, vamos então falar da distribuição eletrônica dos íons. Vamos lá. A distribuição eletrônica de íons ela é semelhante à dos átomos nêutrons. Lembrando que um íon ele é formado a partir da perda de um elétron, ou seja, ele vai ficar eletronicamente negativo. Ele acontece com um átomo que os elétrons serão retirados ou recebidos sempre da última camada eletrônica, mais externa, chamada de camada de valência. A última camada como é que chama? Camada de valência. E não do subnível mais energético. Teremos, por exemplo, as seguintes distribuição. Vamos lá. O átomo de sódio, Na, seu número atômico é 11. Vamos fazer a distribuição.
1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele perde um elétron da camada de valência. E o N e o sódio positivo, né? O cátion, ele possui o mesmo número atômico 11. Vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6. Ferro. O ferro tá normal, tá? 26 número atômico. 1s2, 2p6, 3p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ele vai perder 2 elétrons na camada de valência. E o ferro? O ferro é 26. Então, o ferro cátion, né? Mais 2. 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3p6, 3d6. E para fazer a distribuição do ferro mais 3, do cátion, ferro cátion, o íon ferro cátion mais 3, é necessário a retirada de um elétron do subnível D. O ferro 26, número atômico 26, mais 3 de cátion, perdendo 3 elétrons, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. O átomo de cloro, ele vai ganhar um elétron na camada de valência. O átomo 17 número atômico, então vai ficar 1s2, 2s2, 3p6, já são 10 elétrons, 3s2, 12, 3p5, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então ele vai ganhar na camada de valência. E o cloro, quando ele está negativo? Um íon de cloro, 17 também. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Ou seja, ele aumentou um elétron no final da última camada. 3p5 no cloro normal. Quando ele está negativo, ele vai ganhar um elétron. De 3p5, ele vai ganhar um elétron e vai ficar para 3p6. Bom, é isso aí então, Química Geral. Esse foi o capítulo 1. Próximo capítulo, se eu continuar, vamos relembrar a tabela periódica. Beleza, pessoal? É isso aí então, continue sempre estudando. E é isso aí, foque nos estudos. E vou ficando por aí. Um forte abraço para vocês. E Deus abençoe. Fui.